Olá pessoal, olá você que está nos acompanhando, irá nos assistir pelas redes sociais. Estamos passando aqui para prestar algumas informações e também alguns esclarecimentos por todos os fatos e feitos ocorridos nessa semana na nossa cidade. Iniciamos na segunda-feira uma fala na Câmara Municipal, a qual nós falávamos a respeito de alguns assuntos pertinentes à área portuária, envolvendo todos os sindicatos da nossa cidade, e apresentamos alguns requerimentos que, dado alguns problemas internos aqui na Câmara, não foram colocados para leitura nem para votação, mas que na terça-feira, usando a plenária, nós fomos enfáticos ao falar de uma carta aberta ao governo federal e também encaminhada a todas as federações, tanto da estiva, quanto dos portuários, quanto dos trabalhadores de capatazia. Nesse documento, trata-se do manifesto, do protesto, uma reivindicação de todos os TPAs do Brasil, o qual vem sofrendo ataques pelos setores patronais devido à exclusividade do trabalho que eles fazem em todos os portos do Brasil. Sindicatos, digamos que centenários, que estão há mais de 100 anos prestando serviço, contribuindo para o emprego, para a renda, para o desenvolvimento do nosso país. E ali nós explanamos a respeito que no estado do Paraná, em Paranaguá, não é diferente. Os trabalhadores vêm a cada dia sofrendo com os ataques do lado patronal, ataques esses vamos citar aqui alguns exemplos: arrumador, estiva, conferente, que estão sendo afetados diretamente. Sindicato dos conferentes, para vocês imaginar, eles estão com um quadro esvaziado, pessoas já quase todas aposentadas no sistema. A estiva, os últimos TPAs a entrarem no sindicato foi em 91, já estão há mais de 30 anos trabalhando, e diga-se de passagem, no tempos passados, serviços pesadíssimos, Estamos falando aqui de tempos que se subia num container até mesmo pela porta, para você ter ideia. E no sindicato dos arrumadores também não é diferente. Eu sou TPA, arrumador, entrei em 93, a última turma. Eu hoje tenho 52 anos. O mais novo que entrou na época estão com 49 anos de idade. Na época nós trabalhávamos somente no rodo, na descarga das moedas e na sacaria, que era o serviço que restava para nós, que era carteirão, chamado na época, que seria o quadro suplementar. Passamos vários anos. Depois, ao longo dos anos, fomos adquirindo o quadro de associado. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Hoje, os sindicatos brigam por um acesso de novos cadastros, até porque nós já estamos envelhecidos. Tem trabalho que há anos tinha sido modificado, e hoje o Porto do Paranaguá tem o regresso da carga geral através do açúcar, que graças a Deus está vindo muito bem, é bom, para empregar pessoas, para dar mais renda ao município, à população. Mas o que os sindicatos reivindicam? Os sindicatos hoje reivindicam uma oxigenação desse quadro, para que novos trabalhadores seja feito um concurso seletivo,
Antigamente se fazia por indicação dos próprios associados. Sabemos que a lei hoje, ela não permite que certos costumes sejam feitos. Mas podemos criar modelos e formas através dos acordos coletivos, juntamente com o Sindop, para que possamos garantir vagas a novas pessoas, à população, aos jovens, aos senhores da nossa cidade, que tenham essa força nova e com maior vigor, para que possa suprir a falta hoje de trabalhadores. Dado a isso, nós sabemos a dificuldade, sabemos sim, de hoje criarmos um quadro de cadastro. Tem o Conselho de Supervisão do OGMO, juntamente com trabalhadores, que estuda essas vagas. O que nós questionamos a esse estudo? Questionamos a esse estudo a quantidade de homens pelo número de vagas ofertadas. Só que aí o OGMO, que não deveria se opor, porque o papel do OGMO, órgão gestor de mão de obra, órgão gestor, OGMO, órgão gestor. Ele está lá para cumprir o acordado entre os sindicatos, que é o proprietário da mão de obra, e o Sindop, que é o empresário que paga e que requisita a mão de obra. Então o OGMO foi criado desde a Lei 8.630 até a 12.815, a 9.719, o OGMO ele é um gestor. Ele está lá para cumprir aquilo que é acordado entre o patronal e o sindicato que oferta a mão de obra. Então, simples assim, Agora, o que nós vemos hoje? Os sindicatos precisando colocar gente no quadro, oxigenar seus quadros. E aí fica a pergunta: por que não consegue? Quem está se opondo a isso? Fica aqui já meu forte abraço também, aí, com todo respeito, ao Edson Aguiar. Esta semana, após os nossos pronúncios aqui na Câmara, porque a gente defende o trabalhador. A gente não quer o mal do patrão, do empresário, daquele que gera emprego e renda, mas a gente quer respeito. Nós temos sindicatos como a Estiva, que ela oferta assistência a 5.000 famílias. Conversando com o Fernando, com o Nando, carinhosamente, o presidente em exercício, com a sua diretoria, Rogério, um abraço para você, eles estavam explicando na reunião que hoje, dada muitos falecimentos já, mas ainda estão hoje tratando 65 pacientes oncológicos em Curitiba, ambulâncias que sobem e descem. E o que aconteceu por uma guerra política lá no passado, a Estiva está deixando de ter em seus cofres hoje cerca de 250 mil de fundo social por mês. Vocês vejam o que isso gera impacto à assistência social, principalmente ao município também, porque isso significa que o município vai ter que arcar com mais 5.000 pessoas nas UBS, nas UPAs, nesses atendimentos. E por motivos que a gente ainda desconhece, por brigas que houve no passado, o que aconteceu? Foi suspenso o fundo social da Estiva. Suspenderam, simples assim, suspendem, sem saber que tem plano de saúde, que tem pessoas doentes, que tem pessoas que precisam disso. Mas o mais grave é que a alegação seguinte: foi suspenso o fundo de assistência social porque não é um compromisso, é um acordo de cavalheiro. Sim, mas o que precisamos entender é que para quando foi fechada a CCT, a ACT, o Acordo Coletivo de Trabalho, as convenções coletivas de trabalho, lá no passado, onde constava o fundo social, foi negociado em cima de taxas, em cima de novos salários, que poderiam ser bem maiores, mas devido a ter um fundo de assistência,
foi baixado centavos em taxa, valores em salário dia, né? Valores em produção. Então, não é nada de graça. O Fundo Social foi feito compensando a negociação que foi feita no passado. Então, injustamente. Mas eu quero aqui também deixar um elogio. Quando o Nando lá, na reunião, explanou sobre o Fundo de Assistência da Estiva, eu quero parabenizar o Dr. Edson Aguiar, o qual até se comoveu, né? Quando você fala em pessoas que tratam de câncer, né? A gente tem pessoas que tratam oncologicamente de doenças graves, diabetes, seja qual for a doença, toda doença ela é maldita, ela vem para destruir as famílias, para trazer preocupação, e ele se comoveu também com o fato. Até eu mesmo me emocionei, porque eu faz um ano, não faz 2 anos, perdi meu pai. Não foi de câncer, né? Mas perdi uma irmã faz menos de 1 ano aí, de um câncer, que lutou muito, mas infelizmente essa doença é maldita, né? E ele se deixou levar, deixou bem claro que ele vai lutar para que a Estiva tenha seu fundo de assistência retornado, né? Dado a isso, voltamos lá na questão do acesso. Hoje a Estiva, tanto como arrumador, tanto como os vigias, tanto como todos os sindicatos, os últimos trabalhadores mais novos têm 48, 49 anos. Então nós precisamos oxigenar esse quadro. Por quê? Porque a média de trabalhadores, o Ogmo deixou, o Sindop lá disse que estavam estudando a possibilidade, mas para isso precisava retirar do quadro aqueles que trabalham pouco, que não produzem tanto. Eu, na mesma hora, indaguei. Eu não concordo. Não concordo por quê? Como que eu vou tirar um pai de família que trabalha 12 vezes, 13 vezes, que nem na Estiva, está 14 pega no mês? Tudo bem, você trabalha um dia sim, um dia não, já completa. Mas acontece o seguinte, trabalhadores com 60, 60 e poucos anos, debilitados, ele tem a oportunidade de ir aonde ele acha que ele consegue, né? Outra questão, o Ogmo quer obrigar que esse trabalhador se escale em tudo. Se não der para ele na especialidade dele, guindasteiro, operador ou outra qualquer faina, o Ogmo quer jogar ele onde faltar pessoas. Veja bem como que eu vou jogar um senhor de idade de 60 anos para fazer um trabalho de peação, deitado embaixo de um carro, num porão de navio, para pear um carro. Como que eu vou obrigar um senhor com hérnia de disco, com vários problemas, que hoje vocês sabem que o INSS está difícil para encostar, para manter um benefício ao trabalhador, ele dá alta, aí eu pego esse trabalhador, jogo ele numa moega do silão, na descarga do rodo, subindo caminhões de 6 metros de altura com grades para descer, tendo que descer depois, eu estou querendo matar o trabalhador. Então a oxigenação dos quadros significa o quê? Que eu ponha gente nova para trabalhar hoje um quadro suplementar. Com isso nós resolveríamos o problema de todos os sindicatos, inclusive o problema da falta. Por quê? Quando falta, quem ganha com isso? Ninguém ganha. Muitos dizem, o empresário ganha. Pode ser que economize, mas ganhar não ganha, porque a produção diminui, o descontento do cliente, do patrão também fica, o sindicato deixa de arrecadar para manter as suas ambulâncias, seu plano de saúde, sua assistência àqueles que se acidentam, então ele não arrecada. Então são vários pontos prejudicados. Para isso foi convocada essa reunião, que está aqui a pauta, né? Não fui eu que convidei, que fiz, mas fui convidado através do secretário de Trabalho, João Lozano, que vem fazendo um trabalho à frente da Secretaria do Trabalho e Assuntos Sindicais, convocando a todos os trabalhadores, os presidentes para essa reunião. Eu até mesmo fui
sofri alguns questionamentos dada essa reunião, porque por que esta reunião não tem alguns trabalhadores para dar a sua opinião e tal. Então fica aqui essa exposição, um pedido dos trabalhadores, que numa reunião dessa seja escolhido 2, 3 trabalhadores de cada categoria para ir ouvir e também dar alguma opinião de maneira respeitosa, porque o trabalhador que ama o seu sindicato, ele gosta de acompanhar isso e também expressar a sua opinião. Foi falado sobre perspectiva. O que significa isso? Que cada trabalhador que estiver no seu sindicato, antes de se habilitar para o período próximo, ele olha quais as ofertas de trabalho. Aí se eu vejo lá que está tirando moeda, sacaria batida, mas eu não tenho condições de ir, eu me habilito aqui, nas outras. Se não der, paciência, vou aguardar minha vez no outro dia, né? Eu sei que muitos guerreiros, eu quando estava lá, me habilitava todo dia, né? Tanto que no passado, não vou nem me estender muito a esse assunto, mas eu, na época de entrada de sócio, graças a Deus eu tinha uma maior hora trabalhada, eu e um companheiro lá empatamos nas horas trabalhadas, eu ganhei nos cursos. Mas, adentramos no sindicato, porque se habilita em tudo. Mas hoje, eu digo para você, hoje já não tenho condições mais de subir num caminhão, puxar um rodo. Já tenho vários problemas, operei joelho, cartilagem, operei a vista, estou tratando a minha vista, com dificuldade até de ver degraus, essas coisas da mesma cor. Mas assim tem muitos trabalhadores. Então a perspectiva serve para ele ver o campo de trabalho que está sendo ofertado e se ele dá conta de fazer aquele certo trabalho. E também foi retirada do trabalhador, né? Estão negociando para que volte, mas está uma restrição tremenda. Então isso também foi um ponto, né, tratado na reunião. Então fica aqui a nossa fala. Sempre estaremos defendendo o trabalhador. É lógico, com um bom relacionamento para que negociações sejam sempre bem-vindas, a mesa nunca seja fechada. O trabalhador hoje não se resolve mais dando murro em cima de mesa, mas tem que haver o bom senso, tanto dos operadores, tanto dos sindicatos. Mas deixo mais uma vez enfatizada, o ógimo jamais pode se envolver e ser imparcial, principalmente porque o ógimo só está lá para cumprir o que o trabalhador, o que as assembleias dos sindicatos e o que a assembleia dos operadores portuários decidirem, tá? Deixando isso um pouco claro, quero falar aqui um pouquinho também do sindicato do bloco, né? Sindicato do bloco, que foi um tema lá bem debatido. Nós temos hoje o sindicato do bloco, que foi um sindicato apadrinhado por todos os demais sindicatos, porque o sindicato do bloco ficou sem faina. Então o que nós temos lá? 180 e poucos homens, se não me foge a memória, mas que também estão da nossa idade, tem alguns mais novos que ainda aguentam fazer esse trabalho. Então a multifunção nos sindicatos é para angariar e dar oportunidade para que esses trabalhadores do bloco levem o seu alimento, o seu salário, do suor do seu rosto para os seus lares. Então, em qualquer negociação, antes do cadastro de todos os sindicatos, cabe à intersindical, aos sindicatos da área portuária, resolverem a situação do bloco, que não é difícil. Nós vemos um exemplo aqui há ano atrás, acho que o sindicato dos vigias, que hoje também está faltando muita gente nas suas requisições, não falta porque é feito pela multifunção, eles segregaram e trouxeram o sindicato dos consertadores, que eram 40, ficou 20, 35, 30 parece-me, e ontem o presidente ainda me falou que desses só tem 25, o resto já saíram. Então, mais uma vez, comprovado que precisamos de novas pessoas para estarem agregando e oxigenando todos os quadros do sindicato. Fica uma pergunta, muitos perguntam, né, de que maneira fazer isso? Nós aqui, através do Legislativo, criamos alguns projetos esses que podem ser usados como prova de título,
né? Como conhecimento na área portuária, todos aqueles cursos e pessoas que já trabalharam lá dentro comprovadamente, que somem pontos para que sejam dessa forma valorizados e para que as vagas de preferência fiquem para o trabalhador que está na nossa cidade, que mora na nossa cidade, para os filhos do TPAs, para aqueles outros da nossa cidade, mas que tem vontade, que quer, para que essas vagas não migrem para fora, e muitas vezes pessoas vêm e fazem e não exercem a função. Nós temos um caso que é em Antonina, onde teve problemas, porque tudo aquilo que fere a lei, vocês sabem que pode ser cancelado, pode ser embargado, então fazer tudo dentro da lei. Para isso convocamos os presidentes. Coloque nas suas convenções coletivas a fórmula e a exigência para que nós possamos oxigenar os quadros. Nossos pais, eu lembro aqui do Vilmar Cruz, em 93, quando ele colocou 700 e poucos homens no Sindicato dos Arrumadores. Sofreu, bateram nele pra chuchu, porque não deveria, e aqueles que estavam não queriam que os outros entrassem. Hoje nós agradecemos a Deus e a você, Vilmar, porque foi um homem corajoso e pensava não só no seu umbigo, mas pensava em ter um sindicato forte, coeso e lutador. E teve, só que agora a oportunidade, meu amigo Ziel Filispino, meu grande amigo, mandar um abraço, doutor Iliel, a oportunidade agora é de vocês. Meu amigo Marcos Ventura, presidente Luiz Fernando da Luz, né? Carinhosamente Nando, Rogério, um abraço. Um abraço a todos os demais sindicatos da nossa cidade, mas nós estamos aqui hoje falando da área portuária dos TPAs. Então, um abraço para o nosso amigo conferente, me fugiu aqui o nome agora, né? Veja para mim aí, Omar. Ednei do Bloco, um abraço para você, Ednei. Eu quero dar uma olhadinha aqui para lembrar do nome do presidente aqui, me perdoe, meu amigo. Falei com ele ontem. Antônio, né? Lembrando aqui, me perdoe a falha, eu acabei muitos nomes, né? Mas é o Eduardo Antunes. Grande abraço para você. Conversei muito com você essa semana. Eu creio que são mentalidades novas que vêm aí. Não tão novo assim, né, meu amigo? Somos veteranos já, mas à frente do Sindicato dos Conferentes hoje tem mostrado assim uma clareza de ideias magníficas. E eu tenho certeza que os conferentes vão avançar muito com a sua pessoa, né? Mas então ficam os nossos presidentes. Amarrem nisso. Porque não sejam os últimos a fechar a porta dos sindicatos. Nós precisamos oxigenar e colocar jovens, oferecer oportunidades aos jovens. Aí muitos podem questionar, mas o arrumador, o estiva, outros podem fazer. Pode. Mas olha o risco que acontece. O sindicato hoje, ele briga pela garantia de renda e de respeito aos trabalhadores. Enquanto muitos que vêm por aí brigam pelo seu interesse próprio, não dando assistência aos trabalhadores, não dando plano de saúde, não dando qualidade, sem contar os salários baixíssimos que eles oferecem aos trabalhadores. Então, fica aqui o nosso registro, nosso abraço, um abraço a todos os companheiros aí que têm nos acompanhado, um abraço a todos, agradecer ao prefeito Marcelo Roque também, porque estivemos lá na reunião e ele pediu encarecidamente ao Edson Aguiar para levar essas propostas, né? E uma das propostas muito bem aceita foi a questão de não precisamos colocar jovens para soltar e deixar em vulnerabilidade aqueles que estão lá com problemas. Precisamos sim gerar emprego, mas não causar efeitos danosos àqueles pais de família que hoje não conseguem trabalhar. Então, fica aqui nosso pedido, nosso esclarecimento. Iremos falar mais tarde de outros acontecimentos na nossa cidade. E estamos encaminhando requerimento, sugerindo, pedindo e também denunciando aos órgãos competentes
para que essa situação seja feita o mais rápido, revista e feita o mais rápido possível, para que os sindicatos hoje possam se manter e manter as famílias que dependem do trabalho. E esses trabalhadores, bem lembrado aqui, os trabalhadores que geraram riqueza, bateram recordes, que carregam o porto nas costas, como dizia velhos companheiros. Um forte abraço a todos, Deus abençoe, ficando na graça, na proteção do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.